Regra de 3 composta, né? São aqueles problemas de proporcionalidade que envolvem 3 ou mais grandezas, né? Então, composta, 3 ou mais grandezas, certo? Lembre que as regras de 3 simples são apenas 2 grandezas, tá? Composta, 3 ou mais grandezas. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, numa pensão, 40 pessoas consomem 1.200 pães das refeições durante 20 dias. Se a pensão admitir mais 10, qual será o consumo de pães durante 60 dias? Então, nesse problema, a gente tem as grandezas, ó, pessoas, né? Pessoas. Tem a grandeza pães e tem a grandeza dias. Tá vendo? Então, numa pensão, 40 pessoas consomem, né, 1.200 pães durante 20 dias. Se a pensão admitir mais 10 pessoas, olha só, a pensão admite mais 10. Então, se eu tenho 40, eu vou passar a ter o quê? 50, né? Não é colocar 10 aqui, ó. A pensão admitiu mais 10, então 40 passou a ser 50. Qual será o consumo de pães, X, né? Durante o quê? 60 dias. Então, veja que esse problema, ele tem 3 grandezas, ó, pessoas, pães e dias. Então, é uma regra de 3 o quê? Composta, né? 3 ou mais grandezas compostas. E aí, qual é o segredo na regra de 3 composta? Se você olhar bem, quando você olha com atenção, uma regra de 3 composta, na verdade, ela é formada por várias regras de 3 simples num problema só. Então, por exemplo, se eu considerar aqui, ó, pães e dias, ó, eu tenho uma regra de 3 simples. Ó. Sempre a grandeza do x e uma outra. Ó. Tá vendo? Pães e dias. Se você esquecesse isso aqui, pessoas, ó, pães e dias. Se você esquecer dias, você tem aqui, ó, pães e pessoas. Ó, uma regra de 3 o quê? Simples. Então, regra de 3 composta, na verdade, são regras de 3 simples num problema só. Tá certo? E esse é o segredo. A gente vai analisar sempre assim, ó, de duas em duas, ó, as regras de 3 simples. Sempre a grandeza do x e uma outra, tá certo? Eu não posso analisar pessoas e dias, porque não tem x, tá vendo? Pães e dias, e depois pães e pessoas. Vamos lá, onde tem o x a gente vai colocar uma seta, pode ser para baixo ou para cima, não importa. E aí, vamos analisar pães e dias. Esqueça pessoas. É como se isso aqui não existisse, tá? Então, vamos analisar se pães e dias são grandezas diretas ou inversas, tá? Direta se um aumenta, a outra aumenta. Inversa se um aumenta, a outra diminui. Então, vamos lá. Para alimentar, eu tenho, com 1.200 pães, né? 1.200 pães, dá para alimentar as pessoas durante 20 dias. Então, para 20 dias, eu preciso de 1.200 pães. Então, para 60 dias, observe, eu estou aumentando o número de dias, eu vou precisar de mais ou menos pão? Mais pão. Por quê? Porque o número de dias o quê? Aumentou, né? Se para 20 dias eu preciso de 1.200 pães, é claro que para 60 dias eu vou precisar de mais pães. Então, quando a grandeza dias aumenta, a grandeza pães aumenta. Então, se um aumenta, a outra aumenta, diretamente proporcional, setas no mesmo sentido. Se eu botei aqui para baixo, vou colocar aqui para baixo. Se eu tivesse colocado para cima, eu colocaria aqui para cima. Pronto. Analisei pães e dias. Vamos analisar agora pães e pessoas. Esqueça dias. Esqueça dias. Então, pães e pessoas. Para alimentar 40 pessoas, eu preciso de 1.200 pães. 40 pessoas, 1.200 pães. Então, para alimentar 50 pessoas, observe, eu estou aumentando o número de pessoas, eu vou precisar de mais ou menos pão. É claro que eu vou precisar de mais pão, porque eu aumentei o número de pessoas. Então, quando a grandeza pessoas aumenta 40 para 50, o número de pães que eu vou precisar também vai aumentar. Então, se essa grandeza aumenta, essa aumenta, são grandezas diretamente proporcionais, setas no mesmo sentido. Se aqui está para baixo, você vai colocar aqui para baixo também, tá certo? E aí a gente analisou, agora fica fácil. Olha.
Quando a regra de 3 ela é composta, você vai começar escrevendo a grandeza que tem o x, tá certo? Vamos manter aqui, ó, 1.200 está para x, que vai ficar no primeiro membro, que é igual a, tá? E aqui no segundo membro, a gente vai aparecer o que? Vai aparecer frações e a operação entre elas é multiplicação, tá certo? Então vamos lá. Então se aqui está para baixo e aqui está para baixo, são diretas, né? Para baixo eu vou manter. Então vai ficar na mesma posição. 20 está para 60. 20 para 60 vezes, vezes, a operação é multiplicação, tá certo? A outra grandeza, para baixo e para baixo, direta, né? Eu vou manter, ó, 40 para 50. 40 para 50. Então você mantém tudo como está, porque elas são grandezas o quê? Diretas. Né? Vamos simplificar aqui, ó. 0 eu vou cortar com 0, 0 eu vou cortar com 0. Então vai ficar assim, ó, 1.200, né? Está para x, que é igual. 2 vezes 4, 8, né? Multiplicando aqui, ó. 6 vezes 5, 30. Tá certo? 6 vezes 5, 30. Fazendo meios e extremos, né? Ó, meios e extremos, o que é que eu vou obter aqui? Ó? 8 vezes x vai ficar 8 vezes 8x, né? 8 vezes x, 8x, 1.200 vezes 30, que vai dar 36.000, né? 1.200 vezes 30, 36.000. Esse 8, né, tá multiplicando, passa para cá dividindo, então vai ficar assim, ó, x é igual a 36.000 dividido por 8. E aí, fazendo essa continha, você vai obter aqui, ó, 4.500 pães. Então, a gente vai precisar, ó, de 4.500 pães para alimentar, né, as 50 pessoas durante o que? 60 dias, tá bom? Faça essa continha, é importante que você treine isso, ó, 36.000 dividido por 8. Ó, 36 por 8 vai dar 4, que vai dar 32. Resta 4, baixa o 0. 40 por 8 vai dar 5 vezes 8, 40. Zerou e pega esses dois zeros, coloca aqui 4.500 pães. Espero que você tenha compreendido.